Ateísmo imposto à força. Alega-se frequentemente que o Islã se espalhou pela espada. De fato, ateus fazem essa acusação a todas as religiões divinas: judaísmo, cristianismo e Islã. Uma acusação específica feita hoje em dia contra o Islã é que seu progresso contínuo não se deve a pessoas que o adotam por convicção, mas à alta taxa de natalidade nas comunidades muçulmanas. Isto ignora que o Islã se espalha em comunidades multirreligiosas com taxas de natalidade semelhantes, apenas porque as pessoas decidem converter-se. A verdade é que o uso da violência e coerção se aplica totalmente a uma só ideologia: o ateísmo. Sua disseminação pela força custou a vida de dezenas de milhões de pessoas, e isso é um fato indiscutível. Permitam-nos explicar muito brevemente. Os ateus estão amplamente concentrados em dois blocos: um bloco oriental que inclui países ex-comunistas e um ocidental na Europa. Primeiro, nos países sob domínio comunista, a religião foi combatida com unhas e dentes, sob o slogan de que a religião é o ópio do povo. Na Rússia, China e outros países comunistas, os adeptos da religião foram exterminados. Estima-se que entre 50 e 70 milhões de pessoas foram mortas na China, e entre 40 e 55 milhões na antiga União Soviética. Todos eles eram religiosos, e os da Europa eram principalmente cristãos. Aqueles que sobreviveram a essa arremetida e continuaram a aderir à sua fé foram privados de empregos, rações alimentares e medicamentos, que eram todos controlados por governos comunistas ateus. 2. Na Europa, o ateísmo foi um efeito colateral de revoluções que visavam livrar-se da tirania da Igreja medieval. A Inquisição, a tortura e a venda de indulgências que garantiam a entrada no céu eram práticas normais da Igreja na época. Podemos, assim, ver que a rebelião ateísta era contra tais práticas, não contra a própria religião. Deve-se notar que até o início do século XX, os muçulmanos na Europa Ocidental não eram uma população enorme. Este é outro fato que mostra a falsidade da alegação de que a disseminação do Islã na Europa na era atual se deve a altas taxas de natalidade. Agora que a revolta contra a hegemonia da Igreja arrefeceu, o ateísmo não encontra muita popularidade, exceto em áreas onde a religião foi suplantada pela força há muitos anos. Outro fato importante é que mais de 2/3 da população muçulmana mundial vivem em áreas onde nenhum soldado muçulmano pisou. A mensagem do Islã foi levada a essas áreas por comerciantes e viajantes. Já não é fácil forçar as pessoas a converterem-se ao ateísmo e a bloquear. Portanto, os seus defensores usam outros métodos injustos, como espalhar mentiras e distorcer fatos. Por exemplo, mentirosos ateus conseguiram convencer muitas pessoas, incluindo alguns de nós, que a maioria dos cientistas é ateia, enquanto a maioria dos inquéritos feitos no último século confirma que cientistas ateus nunca representaram mais de 40% dos cientistas. 90% dos ganhadores do Nobel creem em Deus e a maioria dos 10% restantes se dedicou às humanidades. No entanto, apesar do grande ataque, massacres e matanças indiscriminadas, os ateus representam não mais de 2% da população mundial, e essa taxa está em declínio. De acordo com o Centro de Estudos Cristãos da Universidade Jordan Cornwall, nos Estados Unidos, o ateísmo mundial diminuiu de 4,5% em 1970 para 1,8% atualmente. Uma ideologia que despreza a razão e pisoteia as mentes das pessoas nunca pode se espalhar fácil e pacificamente pela convicção. Precisa de uma arma apontada para a cabeça do interlocutor ou de um conjunto de mentiras direcionadas ao seu cérebro.